PF indica 36 nomes, incluindo Carlos Bolsonaro. Investigação sobre a BIM paralela revela bastidores da paranoia bolsonarista e o uso e aparelhamento estatal para vigiar inimigos e aliados. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Criar uma fantasia que, monitorando as pessoas. Para que eu queria saber onde está A, B ou C? Não tem cabimento isso aí. Alguém reclamou de estar sendo monitorado? Não. Agora, o serviço de inteligência é fazer, obviamente, acompanhamento, levantamentos, isso com a respectiva diretoria da ABIN. Nessa última semana aí, a PF indiciou uma galera da BIM paralela, etc e tal, e o Carluxo acabou caindo nessa, né? Aí, claro que todo governo aparelha o que consegue aparelhar, mas a gente viu um aparelhamento meio chulo, né? Umas motivações meio esquisitas. Até pelo nome, você até falou, né, Lucas, é engraçado ver a lista das pessoas que eles investigavam, né? Inclusive, eu vi no Twitter, eu não sei se é verdade, mas eu vi no Twitter que eles estavam investigando o Alexandre de Moraes errado. Eu vi essa notícia também, um homônimo, né? É um nome muito comum, né? É. É isso, eu fiquei pensando no programa também, como o Guilherme, eu não tava meio por fora dessa questão, eu não entendia direito uma BIM paralela, mas uma vez eu lembro da gente estar conversando, talvez sobre a observação do Carluxo, Guilherme, você falou assim, mas você ter a BIM no governo significa que você sempre vai ter uma BIM paralela, né? Todo mundo vai fazer isso. A prova disso é que o próprio atual dirigente está sendo investigado. Assim, todo mundo faz isso. A única questão é que, novamente, como na questão da tentativa de golpe, é feita de maneira muito chula. Você usou para meios que vão contra o próprio Estado, né? Exato. Contra outros servidores do Estado, etc. Porque assim, que é para uma agência de espionagem espionar, é mesmo, né? O que muda são os motivos que você está espionando. Inclusive teve aquele caso que saiu da BIM atuando no Paraguai, né? Deu uma certa crise diplomática. O Brasil teve envolto nessas questões nas últimas semanas. Isso teria sido revelado no primeiro ano do governo Lula e ele mandou interromper esse processo porque tinha a questão da renegociação de Itaipu, né? Mas assim, teoricamente está dentro das prerrogativas de uma agência brasileira de inteligência que, em última instância, vai herdar a parte do Serviço Nacional de Informações, só que muito mais reduzido, né? O SNI bem menos hipertrofiado. Mas eu tava vendo a lista dos nomes, isso que me chamou muita atenção, das pessoas que teriam sido investigadas aí, pessoas de dentro do próprio Estado. Poder Judiciário, a gente tem o Alexandre de Moraes, a gente não sabe se o verdadeiro ou um homônimo. Eu fico imaginando, cara, imagina, sei lá, o cara é lá do Maranhão, sabe? Aí o Carluxo olhando e falando, meu Deus, o que o Alexandre tá fazendo? Em São Luís, né? Passa 4 dias da semana em São Luís, né? Ele não trabalha. Não vai trabalhar. Ele é vagabundo, né? E é isso mesmo, pelo que eu entendi, pelo menos o que as reportagens trouxeram, é que o acesso que a ABIN tinha é que ele conseguia, pelo celular ligado ou desligado, identificar a localização da pessoa. Eu não sei a extensão a partir da localização, o que essa ferramenta de inteligência podia fazer. Mas enfim, voltando à lista dos nomes e que me chamou muita atenção, a Globo traz o Poder Judiciário, Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Barroso e o Fux. Até aí, se você vai imaginar uma lista digna do governo Bolsonaro, são nomes que estão dentro. Agora, quando a gente passa por Poder Legislativo, o presidente da Câmara, à época, Arthur Lira, o deputado Kim Kataguiri, o ex-deputado Rodrigo Maia, a Joyce Hasselmann e o Jean Willis, que à época estava autoexilado fora do Brasil. E no Senado, Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, que entregava a CPI da Covid no Senado. No Poder Executivo, o Dória, os servidores do IBAMA, Hugo Ferreira Neto Loz e Roberto Cabral Borges, os auditores da Receita Federal, Cristiano José Paes Leme Botelho, e jornalistas, a Mônica Bergamo, a Vera Magalhães, a Luísa Alves Bandeira e o Pedro César Batista. Então, assim, é uma lista meio heterogênea, né? Porque quando eu imaginei uma BIM paralela, eu falei, o Alexandre de Moraes vai estar na lista, tem algum sentido aí, na cabeça do grupo bolsonarista, mas o Kim, o Arthur Lira, assim, são nomes que me parecem um pouco óbvios se você vai eleger uma lista de inimigos do governo Bolsonaro. E aí entra um pouco, eu acho, essa questão da paranoia. Em algum nível eles acreditavam que todo mundo era um inimigo em potencial, assim, de que a sobrevivência do grupo bolsonarista estava muito condicionada a quase um monopólio da representação da direita. Então, claro, tem os inimigos óbvios, que são quem se apresenta como adversário às pretensões bolsonaristas, e aí, claro, o STF surgiu como essa força de oposição ao governo Bolsonaro, principalmente no período da pandemia em diante, mas existem também nomes que podem ameaçar o bolsonarismo dentro da sua própria estrutura político-ideológica, que são
o Kim, que é do MBL, é deputado pela União Brasil, tem uma aproximação, compartilham eleitores, mas que não tem o mesmo projeto político em última instância, né? O Arthur Lira, idem. O Arthur Lira foi um presidente da Câmara que não transformou a vida do bolsonarismo em muito complicada, assim, né? Depois que o Bolsonaro fez um acordo mais amplo com lideranças do Centrão, nomeando inclusive o próprio Ciro Nogueira, a relação do Arthur Lira com o Bolsonaro não foi das piores, né? Existem relações entre presidente da Câmara e presidente da República muito mais conflituosas do que se teve. Ele teve uma relação muito mais conflituosa com o Maia, que também está na lista. Então, eu acho que tem essa paranoia de sobrevivência. O bolsonarismo se entende como a única força legítima de representação da direita e que ele precisa excluir todo o potencial adversário que vai disputar dentro do seu próprio campo esse protagonismo. Não, tem essa coisa ideológica, assim, Dora e Kim, eu acho que é isso que o Red falou, mas assim, tem Mônica Bergamo e Vera Magalhães, eu acho que eles deram poder a gente que tem certo poder, mas não tem tanto também, então é isso da paranoia, o que me deixa encasquetado aqui é essa paranoia deles, assim, vamos investigar a Vera Magalhães e a Mônica Bergamo, porque elas falam mal da gente, e é exatamente isso que vem do Carluxo e do pai dele. Eu fico pensando também se isso não é só uma incompetência do Carlos Bolsonaro. Porque quando a gente vê esses nomes assim, tipo, tudo bem, a gente pode ver uma linha mais pesada, como, pô, são nomes mesmo que da direita, que contrastam, tal. Mas, cara, não são nomes também, assim, que o Carlos Bolsonaro poderia saber? Sim, sabe? Que ele tirou da cabeça dele, ele pegou o celular dele e começou a listar ali os nomes que ele conhece. Porque, que nem, quando você vai fazer uma operação de inteligência, sei lá, dos vários filmes de espião que eu já vi, faria sentido se tivesse aqueles nomes, sei lá, alto funcionário lá do judiciário, que é aqueles caras que você não sabe que existem. Isso, assessor do fulano de tal, sabe? Chefe especial do gabinete, sabe? Uma coisa assim. Exato. Nomes que ninguém sabe que existem, porque ninguém tem que saber mesmo que existe, só um serviço de inteligência. Aqui, cara, se eu quiser saber o que o Jean Willis tá fazendo, eu boto no Twitter dele, sabe? Sim. O Janones, pelo amor de Deus. Carla Zambelli. Porra, então assim, não precisa, né? Não precisa aparelhar ninguém pra saber esse tipo de coisa. Exato. E eu me lembro que na época mesmo, eu vi um cara no Twitter comentando, mas eles queriam o que exatamente com isso? Porque assim, 90% das conversas dessas pessoas certamente era sobre nada, né? Eu quero dizer que essa grande operação no final não deve ter chegado a inteligência nenhuma, né, pro grupo bolsonarista. Deve ter saído de zero pra lugar nenhum. Não, aí eu vou avacalhar a operação carluxiana. Mas que época que era essa investigação? A gente tem o período 2000 e quanto? 21. Então, eu queria investigar o Dória, a Mônica Bergamo, a Vera Magalhães, que era esse pessoal do Fica em Casa. Aí falou, esse cara tá aglomerando. Como ele é hipócrita, o Dória tá em Copacabana. É possível mesmo. A Vera Magalhães posta vídeo correndo no Instagram dela. E a Mônica Bergamo escreve em caps lock no Twitter. Então, olha o cara aí, ó, o Alexandre de Moraes tá no Maranhão. Pode crer. Tá na casa dele. Pode crer. Eu acho que era isso no final. Se for esse Alexandre errado, eu espero que ele não tenha aglomerado na pandemia. Pois é. O cara é pescador, imagina. Cara em alto mar, meu. Não, mas agora você falou, é verdade. Isso pode ter sido uma tentativa para criar uma campanha vexatória, né, contra essas pessoas. Eu acho, porque pelos nomes. Não, você matou os senadores que estão investigados, Alexandre Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, estavam todos na CPI da Covid do Senado. É isso aí. Olha aí. Eles estavam vendo se esses caras que estavam criticando a gestão bolsonarista na pandemia não estavam num forró às 7 horas da noite numa sexta-feira, entendeu? Era essa a preocupação. Mas eu me lembro que eles começaram a ficar paranoicos em relação a esse tipo de investigação no caso do Flávio. Quando o Flávio foi indiciado naquele relatório lá do COAF, das movimentações financeiras dele, era uma Copenhagen, né? Ou algumas Copenhagens, enfim. Era. Ali eu lembro do Bolsonaro naquela reunião que vazou depois, na demissão, quando ele pediu a mudança do diretor da Polícia Federal, ele falando isso, que ele não tinha informação nenhuma, que ele sabia as coisas pela imprensa. Então, em algum nível, o Bolsonaro acreditava que precisava ter um controle maior de tudo ali dentro, de que ele precisava montar uma BIM paralela, que eu acho que se materializou aí nesse contexto da pandemia, nessa mesma época, para que ele tivesse informações mais precisas em relação a investigações, futuras investigações, e aí isso acabou se estendendo, como o Pedro matou a questão, em relação a montar um dossiê que desabonasse esses nomes que estavam vociferando contra a gestão pavorosa do Bolsonaro durante o período pandêmico, né? Mas assim, de novo, é meio legal, eles juntaram essas informações e ficou por isso mesmo, né? Porque também qual foi a grande questão relacionada, né? E assim, a outra coisa que me passa a imagem, assim, e aí
pegando um pouco essa questão da paranoia, de como o governo Bolsonaro vai se entender em algum nível, eu acho que eles de fato acreditam nas próprias histórias, assim, e acho que todo mundo acredita, senão você não consegue viabilizar isso em termos de política, né? De que existem esses grandes adversários ocultos e de que eles precisam não só estar monitorando, mas cientes da existência dele. Essas narrativas mais elaboradas que eles criaram e que pareciam em algum momento uma coisa muito eleitoral, mas não, eu acho que tudo isso em algum nível paira uma ideia de que existe um sistema que impediu o Bolsonaro de exercer plenamente o exercício da presidência da República, quando simplesmente era os pesos e contrapesos de uma democracia dividida em 3 poderes, assim, quer dizer, era o estabelecimento do STF julgar questões judiciais, e isso acabou avançando na questão da pandemia, e isso era prerrogativa do Legislativo passar questões de interesse da pauta do Legislativo. A gente vê isso refletido até de maneira mais acentuada no governo Lula, com essa relação entre Executivo e Legislativo. Mas eles parecem acreditar que era um sistema que impedia o Bolsonaro de exercer a presidência tão brilhante que ele exerceria se ele não tivesse sido limitado pelos outros 2 poderes que impediram o mandato de uma gestão competentíssima que ele teria feito nesses 4 anos. Cara, eu fico pensando se isso... Claro que o Bolsonaro pai tem culpa no cartório disso também, mas eu fico pensando o quanto disso não é, assim, uma influência muito grande dos filhos, sabe? Eu acho O possível. Eduardo e o Carlos me parece ser muito mais, assim, teoria da conspiração foda, tal. Sim. E até nesse sentido, por exemplo, sempre teve aquela piada, e é uma certa verdade, com todo respeito aí a possíveis ouvintes que trabalham, que a BIM não fazia nada, né? A BIM não existe, etc e tal. Essa piada começou na época do Snowden lá, porque, enfim, pô, os caras não viram que estavam sendo espionados. E com certeza o Carlos deve ser esse tipo de cara, sabe? Você não tá recebendo informação, porque eu vi no Twitter lá que a BIM não faz nada. Então a gente precisa criar a nossa BIM. E o Bolsonaro deve ter achado uma ideia genial, mas isso vem desses problemas, sabe? Toda a articulação que o Bolsonaro tá fazendo, a pedra no sapato, o problema maior é sempre a participação de algum filho dele em alguma medida. Sempre algum filho tá falando alguma coisa que não deveria estar falando, tá organizando alguma coisa que não deveria estar organizando. Todos os grandes projetos bolsonaristas meio que falham porque ele bota na chefia, e aí a culpa é dele, ele bota na chefia os filhos dele. E eles não se dão muito bem, porque eu lembro, eu falei isso inclusive no programa, nos últimos programas, assim, daquela conversa vazada do Eduardo com o Bolsonaro, quando os dois eram deputados, e o Bolsonaro pergunta em quem que eu voto? E o Eduardo fala, o bosta do seu filho, que é o Jair Renan. Já é meio zoada a dinâmica familiar também? Eu não sei não, viu? Porque eu acho que isso pode ser coisa de... que o Eduardo tem cara de ser estouradaço, assim, sabe? Um cara estressadaço. Sim, foi de 5 minutos. Não, porque tem foto dele junto, selfie, almoçando. Eu gosto de stalkear, você sabe como é. E eles não cresceram juntos, né? O trio Flávio, Eduardo e Carlos. Se não me engano, em algum momento o Flávio fica mais próximo da mãe. O Eduardo e o Carlos são criados pelo pai, depois os 3 voltam a morar juntos. E aí o Jair Renan é de outro casamento, né? Então também deve ter uma relação um pouco mais distante, natural, pela diferença de idade e pela diferença do tipo de criação, né? E se vê uma diferença de postura do Flávio com os outros dois. Totalmente. Totalmente. A criação entre o Jair não foi muito da melhor. Talvez ele tivesse ficado com a mãe. Foi isso aí que você faz. O Flávio ficou mais próximo da mãe. Ele até defendeu a mãe, se não me engano, num caso, quando a mãe tentou concorrer como vereadora ou deputado estadual usando o sobrenome Bolsonaro já separada do Jair, e aí os filhos foram contra. Então, tem um Succession série D que poderia ser estudado. E pra gente ir pros finalmente do programa, o Carlos é anunciado pelo PL aí, pelo Bolsonaro, pra concorrer a senador por Santa Catarina. Dá pra ver que ele tá sendo escorraçado do Rio de Janeiro. De qualquer maneira. Quanto será que isso vai inviabilizar aí uma possível candidatura do B2? Aí? Então, eu acho o seguinte, eu não sei se está sendo escorraçado do Rio de Janeiro, eu acho que o pai que indicou, né? Vai ser senador do Rio de Janeiro, um dos estados mais importantes do Brasil, vai nada, vai lá pro sul, não me enche o saco. Parece isso, assim, você não é competente o suficiente para concorrer aqui, então vai lá pro sul, com todo respeito aos catarinenses. E esse ele tirou aquela moça que usa aquelas coroinhas de flor, pra mim que aquilo lá, pra mim é adereço nazista, a Zanata, né? Desculpa. Bom comentário. Mas ela tirou ela do páreo, colocando ele lá, né? De fato. Vai ser mais um pra combater o sistema. Verdade, Lá isso. de Santa Catarina. Santa Catarina o sistema é forte, né? Do Jorginho Melo. Eu acho que as pretensões do Carlos ao Senado
principalmente em estados que são mais historicamente à direita, bolsonarista, eu acho difícil isso acabar prejudicando, né? A não ser que ele seja impedido de ser candidato, né? Mas eu acho que o tempo é muito exíguo, quer dizer, ele se torna indiciado pelo caso agora em junho de 2025, imaginando o pleito para 2026, eu acho que não tem tempo dele se tornar réu, ser julgado, ficar inelegível e não concorrer, assim. Então eu acredito que ele concorrendo ao Senado por Santa Catarina tem boas chances de vencer. E acho que entra um pouco, isso a gente vai debater um pouco mais no próximo programa, né? Mas a questão da articulação do Bolsonaro em relação à sua própria sucessão, né? Talvez seja já um movimento interno do PL dele ter mais autonomia de escolher os quadros para o Senado, que parece ser uma preocupação muito grande do PL para 26, mais uma vez, com essa tentativa de antagonizar com o Supremo Tribunal Federal, né? E aí a eleição do Carlos de Santa Catarina poderia garantir mais um voto numa tentativa de impeachment de ministro do Supremo e todas aquelas coisas que eles discutem há alguns anos já.